Bom dia, queridos. Manhã de terça-feira e nós louvamos a Deus porque Ele nos dá a alegria de amanhecermos mais um dia, de termos mais um dia para viver na presença dEle. Que Deus possa te abençoar nesta manhã, que esta devocional, Café com Deus, chegue na tua vida para te abençoar e possa ser um alimento espiritual para você nesse dia. Pois bem, queridos, hoje eu quero compartilhar com você Abacuque capítulo 3, verso 19. Ontem eu atrasei um pouquinho por conta de uma viagem, fui pregar final de semana no estado de Goiás, lá em Chapadão do Céu, e retornei na segunda pela manhã, por isso atrasei um pouquinho na postagem, porque estava sem meu notebook lá. Então só mandei o áudio de manhã que eu consegui gravar, mas depois postei no canal mais tarde um pouco. Mas hoje já estamos de volta. Abacuque capítulo 3, verso 19 diz o seguinte: O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Escute isso. O Senhor soberano é a minha força. Ou seja, Deus é a minha força. A minha força não está nos meus braços, não está no meu intelecto, não está no meu poder aquisitivo, não está na minha posição social. A minha força está no Senhor. Ele faz os meus pés como do cervo, firmes, fortes, ágeis. Ele habilita a andar em lugares altos. Queridos, Abacuque está dizendo algo muito profundo para as nossas vidas nesta manhã. Ele está dizendo, primeiramente, que a nossa força é o Senhor nosso Deus. Ou seja, mesmo que a nossa força humana acabar, mesmo que o nosso intelecto não tiver capacidade, mesmo que a nossa posição, nossas condições forem insuficientes, nós não devemos nos preocupar porque a nossa força está em Deus, vem do Senhor. É Ele quem dará agilidade, capacidade, habilidade para que possamos andar em lugares altos. Deus nos capacita a andar em lugares altos. Agora, entenda uma coisa. Isso também não significa que nós vamos estar por cima o tempo todo. Que tudo o tempo todo vai dar certo nas nossas vidas. Que nós vamos ocupar posições privilegiadas, cargos de destaque, alta posição, o tempo todo. Mas que, com o nosso coração nas alturas, que se a nossa vida estiver em Deus, que se nós de fato estivermos guardados em Deus, tendo os nossos sentimentos mais nobres, mais pautados na palavra de Deus, mais purificados pela palavra de Deus, neste mundo tão tenebroso, um coração livre de corrupção, livre desta frieza que o mundo vive hoje, sem ser tomado pela inveja, pela perversidade que nós vemos com tanto, assolando tanto a nossa humanidade, Deus está dizendo através de Abacuque, se você viver assim, eu vou fazer com que você ande em lugares altos. Sabe, queridos, Ele nos ensina a viver a cada dia sem nos preocuparmos com qualquer coisa aqui debaixo do sol, como diz o escritor Eclesiastes. Quando nós aprendemos a olhar para Deus, quando nós aprendemos a entender a linguagem do céu, quando nós aprendermos a ouvir a voz de Deus e vivermos alinhados com a palavra de Deus, nós vamos conseguir viver acima dos problemas, acima das circunstâncias, acima desses fatores complicadores que a terra nos oferece. Vamos enfrentá-los, mas vamos passar por cima deles. Vamos sair vencedores. Escute, Deus é aquele que nos ajuda a superar todas as nossas fragilidades, a vencermos todas as nossas fraquezas, a superarmos todas as nossas imperfeições. É Ele, como está escrito, quem nos habilita, nos dá condições para lidarmos com aquilo que é novo, com aquilo que é difícil, com aquilo que é complicado nas nossas vidas, que vem no dia a dia, porque faz parte. A vida é um embate diário. Todos os dias nós vamos ter embates, vamos enfrentar problemas, vamos enfrentar circunstâncias. Isso faz parte da caminhada.
Mas em Deus nós teremos capacidade, seremos habilitados, é o que ele diz no versículo, a transformarmos as nossas realidades, porque em Deus nós podemos isto. Escute uma coisa, o nosso Deus, ele quer nos preparar, nos treinar, adestrar as nossas mãos para os combates da vida, tirar de nós toda essa fragilidade da nossa carne, da nossa alma, que é o medo, as dúvidas, as incertezas, para que nós de fato possamos cumprir a vontade dele. Sabe, queridos, quando nós nos direcionamos pela vontade de Deus, ele se torna a nossa visão, ele se torna a nossa proteção, ele se torna a nossa paz, a nossa segurança. O Senhor, é nele que nós devemos colocar todas as nossas expectativas. Às vezes nós colocamos a nossa expectativa em homens, às vezes nós colocamos a nossa expectativa em governos, às vezes nós colocamos a nossa expectativa no dinheiro, às vezes nós colocamos nossas expectativas em pessoas, em posição social. Mas o nosso coração de fato deve confiar somente em Deus, porque ele jamais nos decepcionará. A Bíblia diz que nenhum dos seus planos serão frustrados. Tem noção do que é isso, meu irmão? Deus está falando para você, olha, em mim, nenhum dos meus planos são frustrados. E se você caminhar, se você pensar, se você falar, se você agir, conforme os planos que eu tenho para você, nenhum deles será frustrado. E olha que Jeremias fala assim, os planos que eu tenho para vocês, Deus usando Jeremias, são planos de paz e não de guerra, planos de fazê-los prosperar e não de derrota. Então os planos de Deus são planos para nos abençoar. Como não então querer viver de acordo com esses planos? Se Deus é um Deus todo-poderoso, se Ele é sábio, se Ele é o nosso mestre, se Ele é o nosso Pai, como Pai Ele nos ama e quer o melhor para nós, como não andar de acordo com os planos dEle? Queridos, o meu desejo para você é que todos os seus dias sejam vividos debaixo da orientação e da direção de Deus, pois assim eu tenho certeza que você será uma pessoa plenamente abençoada por Deus. Eu sei que você vai enfrentar alguns embates, algumas lutas, mas no final de tudo isso, você sempre será mais do que vencedor. Você sempre vai terminar por cima, abençoado, feliz, guardado, protegido pelas poderosas mãos do Senhor. Que Deus, nesta manhã, possa permitir que a tua vida seja abençoada e que você possa permitir que Ele seja a sua força, que você possa buscar nesta manhã estar debaixo da direção e da orientação de Deus. Porque como disse Abacuque, o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo e Ele me habilita, me dá condições de andar em lugares altos. Somente Deus te habilitará, te capacitará, te dará condições de andar por cima, de estar por cima. Entenda isso nesta manhã. Pai amado, que a Tua palavra encontre guarida nesses corações. Que o Teu Espírito Santo ministre as nossas vidas de uma forma muito especial. Deus, que nesta manhã esta palavra entre na mente, no intelecto, na compreensão, na alma e no espírito dos meus irmãos, gerando, ó Deus, atitude, gerando mudança de comportamento, gerando posicionamento, a fim de que tudo que nós falamos aqui, de tudo aquilo que a Tua palavra declara, profetiza e libera sobre nós, nesta manhã, possamos viver de forma plena e abundante. Assim eu oro, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus.